possível dominar a matemática de modo a ser aprovado, a realizar qualquer prova, seja Enem, concurso, de modo tranquilo e acertar com muito mais rapidez e mais questões? Depende. Depende do seu nível, depende de como você estuda matemática. Bom, primeiro, depende do seu nível. Se você está num nível básico, né, que seria lá, você aprendeu mais ou menos, aí com muitos percalços, o nível fundamental, aquilo que a gente estuda hoje em dia até o 9º ano. Se você está no nível médio, né, aquele nível intermediário, em que você aprende a parte mais algébrica da matemática, mas ainda no nível intermediário, que seriam as funções, matrizes, a parte da geometria analítica, probabilidade, estatística. Ou se você está no nível avançado, que já sabe, domina, né, a matemática superior, cálculo, né, vetores, coisas mais avançadas, relacionando com matemática bem mais avançada, não é isso? Desses 3 níveis aí, o que normalmente você vai precisar na sua vida mesmo, é o nível fundamental, que seria esse nível básico, e o nível intermediário, que seria o nível médio. A grande maioria dos concursos que você vai se deparar, a grande maioria das provas que você vai ter em alguma situação da sua vida, será nesse nível fundamental e no nível médio. E aí a grande questão vem para como você estuda e o que você sabe. Né? Como é que você faz isso? Se você já sabe bem o nível fundamental, não tem nenhum furo, não tem nenhuma lacuna, ótimo, você já está preparado para aprender e se aprofundar no nível médio, que seria o nível intermediário. Aqueles que querem seguir, né, chegar no nível avançado de matemática, um nível superior da universidade e tudo mais, para as engenharias, cursos de matemática e de física, isso aí é o nível mais avançado que você deveria aprender, caso queira seguir nisso. Mas eu vou me deter em 2 grandes níveis aí, que a grande maioria da população, e talvez seja esse o seu caso, vai precisar, até para a sua profissão. O nível fundamental e o nível médio. Se você quer aprender rápido o nível fundamental, sanar talvez algumas dúvidas que você tem sobre isso. Se você quer saber o nível médio, precisa saber bem desse nível fundamental, para que você, por exemplo, realize aí provas para o Enem, que exige um certo conhecimento do nível fundamental e médio, ou concursos que tenham por aí, aí você vai precisar aprender a estudar matemática. A grande maioria das pessoas, mesmo passando por todo o nível escolar, fundamental e médio, não aprenderam corretamente matemática e não aprenderam a estudar bem matemática. Existem diversos cursos presenciais e online que ensinam matemática. O meu curso Método do Cálculo Mental é um deles também e ensina matemática. Mas o grande diferencial que talvez você precise entender é como estudar matemática do início, reaprender a estudar matemática. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas estudou para passar na prova e não para aprender matemática. Vamos ver se você conhece alguém assim. Vai ter prova de matemática semana que vem. Que hora que essa pessoa começa a estudar? Se você pensou agora, isso daí são para infinita exceção. Eu conheço os alunos e normalmente eles começam a estudar um dia antes, talvez no dia, ou nem estudam, tenta colar na hora para passar e conseguem, muitos conseguem, porque o professor dá uma chance, tem a recuperação e tudo mais. Então, a grande maioria das pessoas estuda, quando estuda, matemática apenas para a prova. Passada a prova, jogam esse conhecimento no lixo. O que aconteceu com as pessoas que, vamos dizer assim, ficaram fluentes em matemática, viraram pessoas proficientes em matemática, que chegaram ao nível avançado? São pessoas que aprenderam a estudar matemática para aprender matemática. Olha só, aprenderam a estudar matemática para aprender matemática. E, dependendo da sua necessidade agora, talvez isso seja o que você precisa. Parar tudo, voltar para os fundamentos e aprender a estudar matemática para aprender. Por quê? Porque aí você vai ganhar
um diferencial em relação à grande maioria dos candidatos que realizam provas de matemática. Seja provas para o Exército, seja provas para o Enem, seja provas para o concurso, seja provas na universidade, é que se você não aprender a estudar, a conhecer aquele assunto desde o seu nível básico e avançar a escadinha da matemática de forma correta, aí você vai ter problemas como a maioria das pessoas tem. Talvez esse seja o seu caso. Agora, se você reaprende, não, agora a coisa vai acontecer. E é justamente pensando nesse tipo de coisa que eu, por exemplo, desenvolvi o método cálculo mental. E se você quiser conhecer, tá aí o link para você conhecer. Mas a dica que eu dou é o seguinte: pare tudo que você está fazendo agora em relação a estudar matemática e pense assim, coloque num papel o que você sabe. Esse assunto aqui, vamos imaginar que você esteja realizando aí, vamos pensar num concurso, que o concurso normalmente tem aquelas linhas lá, o conteúdo que vai ser o conteúdo programático. Você pega lá e tem lá 25 itens a estudar. Coloque assim, do lado esquerdo, você coloca eu sei em cima e escreve os assuntos que você sabe. Legal. Do lado direito, coloca eu não sei e escreve lá o que você não sabe. Muito bem. Feito isso, você vai fazer o seguinte: você vai procurar questões não resolvidas do que você sabe e tentar resolver uma de cada. Por enquanto, para ver, né? Se você não conseguir resolver uma delas, um sinal de alerta. É melhor eu verificar o que eu sei de fato sobre isso. Porque de repente você pode estar viajando na maionese e aí acabar confundindo resolver uma ou outra questão com realmente saber o conteúdo. E, evidentemente, o que você já disse que não sabe, você vai ter um cuidado maior. Mas, uma segunda tarefa. Ao tentar resolver uma questão daquilo que você sabe e descobrir que você não sabe uma questão ou outra, faça o seguinte: meça o tempo que você leva para resolver aquela questão, as que você consegue. Aqui você não consegue, tente ver a resposta, tente ver como é que se resolve e veja onde você empacou. Se você não interpretou correto, se você não sabe a fórmula, se você não sabe realizar as operações básicas, se você não sabe a tabuada, se você não sabe frações ou outro assunto que lhe empacou a resolver aquela questão. E aí você vai começar a lidar com o seguinte, que eu chamo de ter a consciência da sua ignorância. Porque normalmente nós somos ignorantes em relação àquilo que nós não conhecemos. Quando tentamos resolver, nós acabamos sendo conscientes daquilo que não sabemos. E quando a gente estuda para aprender, você vai passar a ter consciência daquilo que você sabe e o que falta para você aprender. Entendeu? Espero que sim. Se não, repete aqui. Eu sou inconsciente em aquilo que eu não sei, por isso que eu tenho que fazer essa listinha do que eu sei e do que eu não sei. Tento resolver. Tentei resolver? Onde eu fiz, que tempo levou? Onde eu não fiz, o que é que falta para eu fazer? E a partir daí, começar a planejar um processo passo a passo para aprender aqueles assuntos. Sempre se preocupando em o que eu preciso saber para resolver aquela questão. A partir daí, você começa um processo de sair do básico para o intermediário e, se quiser, do intermediário para o avançado. E em cima disso tudo, você consegue realizar suas provas, concurso, ou para a sua vida mesmo, os conhecimentos matemáticos que você necessita. Eu espero que eu tenha ajudado. E se você quiser mais dicas como essa, me segue aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.